o policial na rua, todas são autoridades delegadas. Essas pessoas, elas foram instituídas por Deus para manter a ordem da sociedade. Então, o Senhor Deus, Ele exige que nós nos sujeitemos às autoridades, desde quando essas autoridades, elas não estejam agindo contra o próprio Deus. A gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, as autoridades, no nosso tempo, elas estão fazendo a vontade do diabo. Leis estão sendo aprovadas contra o Senhor. Nós estamos vivendo esses dias. Por exemplo, tem um irmão lá, congrega comigo, ele estava na faculdade, concluiu agora a faculdade de História, e ele disse que tinha lá uma disciplina na faculdade chamada a inexistência de Deus. As academias agora, os professores das faculdades públicas, as faculdades, as privadas também, mas principalmente as públicas, eles estão agora trabalhando para negar a existência de Deus. Nós não temos que nos sujeitar a isso. Eu sou professor de História também. Quando eu recebo um livro didático, lá no livro didático, vai dizer que o homem é a evolução do macaco, eu vou dizer para os meus alunos. Não é. Vai falar lá, a vida existe por um processo evolutivo. Eu vou dizer para os meus alunos, não é. Nós existimos porque Deus nos criou. Tem alguns alunos que ficam se bulindo. Pode se bulir à vontade. Me apresente argumentos e me prove que eu estou errado, falo para eles. Obviamente ele não vai ter argumentos para dizer que eu estou errado. Entendeu? E eu me lembro que eu tinha uma aluna alguns anos atrás, deve ter uns 2 anos atrás, que ela não me suportava. Ela não suportava minhas aulas. Eu terminava a aula, ela ia na diretoria fazer queixa de mim. Depois de um tempo eu descobri que ela tinha 2 mães. Entendi. Está explicado. Ela tinha 2 mães. Era um problema. Eu ia dar aula de religião e ela começava a contestar. Eu queria evangelizar as crianças e eu não conseguia evangelizar as crianças em sala de aula porque ela não deixava. E aí, graças a Deus, um dia essa menina no meio do ano ela foi embora. Ela se mudou, foi morar em Itaberaba. Eu digo, glória a Deus, no dia que essa menina foi embora, eu consegui pregar o evangelho na sala de aula. Aquela criança, ela era um instrumento do inimigo na sala de aula, para que eu não pregasse o evangelho. Então, mas voltando aqui ao assunto, nós não devemos nos sujeitar a nenhuma autoridade que esteja contra o Senhor. Por exemplo, na China agora, nós vivemos num país, nosso país, ele é um estado laico. O que é um estado laico? O estado laico é um estado que nós não temos uma religião oficial. Cada um escolhe a sua própria religião. Quando o Brasil era um império, quando nós éramos governados por Dom Pedro II, o Brasil tinha uma religião oficial. A nossa religião oficial era o catolicismo romano. Era a religião oficial do império. Tanto é que a nossa bandeira, quando mudou o regime, a bandeira teve que mudar também. Porque na bandeira do império ela tinha lá uma cruz, que era o símbolo do catolicismo romano. E quando o Brasil se torna uma república, infelizmente isso aconteceu, o Brasil deixa de ser um estado católico e se torna um estado laico. No estado laico não existe uma religião oficial. Cada pessoa ela tem o direito de escolher a religião que ela quer. Não é assim até hoje? Quando a gente tem um presidente que ele é um cristão, ou que ele vai fazer um culto lá no palácio do Alvorada, aí os jornalistas a serviço do diabo gritam logo, o Estado é laico. Já viram isso? O Estado é laico significa que o Estado é secular, o Estado não tem religião. Só que agora, não sei se vocês viram isso é notícia recente, foi aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que o candomblé pode ser um braço auxiliar da Secretaria de Saúde. Se a pessoa está lá fazendo um tratamento médico e a pessoa ela acha que tratamento técnico alopata do médico não está sendo suficiente, ela pode recorrer às religiões de matriz africana. Ela pode ir lá fazer lá um sacrifício, ela pode ir lá invocar uma entidade, ela pode ir lá tomar um banho.
Só que aí ninguém se levanta para dizer que o Estado é laico. Perceberam? É assim que funciona. Eu vi o jornal tem essa semana ou tem 2 semanas. Sim. Uma ação de professores conduzindo os alunos em sala como se fosse uma excursão para um terreiro, né, para apresentar. Eles usam a questão cultural, né? Sim. E aí uma professora falando, agora nós podemos quebrar paradigmas ou questão de falta de conhecimento e gerar uma relação com os alunos para que eles entendam o que é a religião de matriz africana, né? Então, e aí colocou como um projeto, eu acho que na questão educacional, não sei se é por lei ou pelo governo, mas existe também, passou no jornal essa ação. E aí um bocado de criança indo para o terreiro e conhecendo, né? As entidades, sim. Só dele. Pois é, eles usam o argumento, né, de que é cultura. Mas se você disser alguma coisa, eles vão dizer que isso é racismo. Eles vão dizer isso, é racismo, intolerância religiosa. Se você disser assim, olha, eu sou cristão e meu filho não vai, você está sendo intolerante. Eu não sou obrigado a ser tolerante com isso. Porque se algum professor fizer o mesmo e dizer assim, vou levar todas as crianças na igreja para elas aprenderem o que é cultuar a Deus, para elas conhecerem a palavra de Deus, eles vão dizer que o Estado é laico. Eles vão dizer isso. O Estado é laico. É assim que eles vão fazer. Então, irmãos, nós temos que nos sujeitar às autoridades desde quando elas não firam Deus e a sua palavra. Nós não somos obrigados a nos curvar a nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma diretriz que vá contra o Senhor. Nenhum. E nós estamos vivendo agora dias em que o Estado agora ele está declaradamente contra Deus. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos desse assunto. Porque embora nós nos sujeitamos às autoridades, nós temos que ter esse discernimento. Se as autoridades estiverem indo contra o Senhor, eu não sou obrigado a me sujeitar a elas. Por exemplo, a gente se lembra que aqui na Bíblia, os apóstolos foram presos, lembram disso? Pedro e João. E eles obrigaram, as autoridades queriam obrigar Pedro e João, a não ensinar no nome de Jesus. Vamos ler esse texto? Abre aí comigo sua Bíblia em Atos. Livro de Atos, capítulo... Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vamos ler o versículo 1. Atos 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos dos escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós outros, rejeitada por vós, os construtores, a qual se formou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos a quem se operara esta cura milagrosa. Então, irmão, guarde aí o versículo 19. Pedro está dizendo para eles: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros do que a Deus. Você sabe que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles estão aprovando uma lei, acho que já foi aprovada, para proibir os cristãos de pregar o evangelho nas vias públicas. Lá no Rio de Janeiro, se você for lá e você tentar evangelizar num ônibus ou numa rua, eles estão chamando isso de assédio religioso. Eu vou ter que ser preso, irmão. Me desculpe, mas eu não vou fazer isso aqui. Ah, não tem que casar o gay. Se não casar, vai preso. Eu vou preso. Desculpe, eu vou, irmão. Não tem problema. Eu assumo aqui que eu vou. Se eu tenho que casar, não vou casar. Estou pronto para ir preso. Pode botar as algemas que eu estou pronto para ir. Não vou, irmão. Não vou me submeter. E nós, cristãos, temos que estar prontos para isso. Vai chegar um momento que eles vão querer isso. Eles já estão fazendo isso. Tem uma irmã entre nós que ela tem um sítio. Ali em Fazenda Grande. Nesse sítio ela promove eventos cristãos, né? Casamentos, renovação de aliança. E aí alguém ligou para ela e queria contratar lá o espaço dela para fazer um casamento. E aí ela: não, tudo bem, vamos marcar. Ela disse, no decorrer da conversa, ela acertou tudo direitinho, acho que assinou o contrato. E aí, no meio desse processo, ela descobriu que o casamento era de 2 barbudos. E era 2 barbudos do candomblé. Eita Jesus! E agora? Só que aí a irmã foi fiel: não vou fazer, não vai ter o casamento. E aí, irmão, resultado, ela está sendo processada na justiça. Entendeu? O preço para ser fiel ao Senhor é alto, irmão. Nós temos que estar prontos a pagar esse preço. Nós temos que estar prontos para pagar esse preço. Nós não podemos vender nossas almas para satisfazer o governo. Nós temos vendo agora, por exemplo, quando nós estudamos a história da Guerra Fria, nós nos lembramos como a União Soviética avançou sobre os países do leste europeu. Eu não sei se os irmãos já leram um livro. Esse livro está em PDF, esse livro está esgotado. Um livrinho de um irmão chamado Richard Umbran. O nome do livro é Torturado por Amor a Cristo. A história desse irmão se passou na Romênia. Esse irmão, ele era um pastor. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética avançou sobre aquelas nações: Polônia, Estônia, Lituânia, Romênia, Hungria. E aí a União Soviética, a primeira coisa que ela fez foi recolher todas as Bíblias e queimar aquelas Bíblias. O cristianismo se tornou proibido naqueles países. E aí, muitos irmãos naquele país, eles não deixaram de ser cristãos, mesmo diante do avanço do comunismo naqueles países. Eles não deixaram de ser cristãos. E aí, o governo comunista chamava alguns pastores e dizia assim: olha, faça o seguinte, se você nos denunciar os pastores que estão fazendo culto secretamente e que estão sendo contra o regime comunista, você vai ser beneficiado com isso. E aí, sabe o que aconteceu na Romênia, irmãos? Vários irmãos começaram a denunciar outros irmãos. Vários pastores foram presos.
torturados. Um desses pastores foi Richard Umbra. Ele foi torturado, pastores e padres. Ele foi torturado durante mais de 14 anos. Ele foi preso. E ele dizia que... Você sabe o que é que os soldados comunistas faziam com os cristãos lá na prisão? Eles obrigavam eles a comer fezes e urina, dizendo aí, celebre a ceia do seu Deus aí, com fezes e urina. Eles tinham suas unhas arrancadas, seus dentes arrancados, eram queimados, eram afogados para eles negar a sua fé. E aí vários missionários ocidentais foram lá, procuraram os comunistas e disseram assim, olha, vamos fazer um acordo com vocês. Nós pagamos a você, para você nos devolver Richard Umbra. Nós pagamos uma alta soma em dinheiro para vocês liberarem ele. E a gente leva ele embora desse país. Eles disseram, não, Richard Umbra já está morto. Ó. Richard Umbra já está morto há mais de 15 anos, há mais de 8 anos. Só que era mentira. Ele ainda estava vivo. Aconteceram várias coisas. Richard Umbra foi solto e ele escapou da Romênia e foi para os Estados Unidos. Depois ele voltou para a Romênia. Então esse irmão, ele escreveu um livrinho. Eu vou mandar esse livro para a Saulo, ele vai colocar no grupo para vocês verem. É um livro pequeno, um livreto. É importante que você leia esse livro para você entender o que é o comunismo, irmãos. Isso não é uma luta entre Lula e Bolsonaro, é um assunto muito pior. O comunismo, irmão, ele é uma ideologia formulada por um homem que se tornou um satanista. Vocês sabiam que o pai do comunismo era um satanista? Karl Marx, ele era filho de um cristão, ele era filho de um pastor, se revoltou contra Deus e ele formulou toda a teoria do marxismo contra Deus. Então, onde o comunismo se instaura, a primeira coisa que vai acontecer é que os cristãos serão perseguidos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que quando você volta no partido de esquerda, no PSOL, no PT, no PCdoB, no qualquer um desses partidos imundos, eles, uma hora, porque eles não dizem, quando eles estão fazendo campanha, eles não vão dizer que vai lhe perseguir. Eles não vão dizer para você que vão atrás de você. Eles não vão dizer que vai queimar sua Bíblia, que vai lhe torturar se você insistir em ser cristão. Ele não vai te dizer nada disso. Isso ele tem escondido lá nas teorias deles, nas teorias filosóficas de Karl Marx e Engels. Mas quando ele chega no poder, aí ele tira a máscara, ele mostra quem ele é e o que é o comunismo. Então, nunca vote no partido de esquerda. Não estou dizendo que você precisa gostar de Bolsonaro. O que você precisa não gostar é do comunismo. Porque o comunismo é uma ideologia satânica. Ela está contra o nosso Deus. Ela vai favorecer o aborto. Você sabe qual é o país do mundo que mais tem abortos? Sabe qual é? Onde o aborto é liberado. O aborto é um assassinato contra bebês, irmãos. Se você matar um bebê fora um bebezinho que estiver deitado aqui num berço, não é uma cena horrível? Um bebezinho dentro do ventre da sua mãe, ele também está sendo assassinado. O país que mais comete abortos no mundo é a China. Você sabia que na China é assim, ó, quando a mulher faz um ultrassom e ela descobre que é uma menina, eles dizem que não, eles precisam de homens para trabalhar. E aí eles abortam. Você sabe o que está acontecendo na China agora? Na China, a China é o segundo país mais populoso do mundo. O primeiro país agora é a Índia. Na China, tem milhões de homens que não têm mais esposas para se casar por causa dos abortos. Você sabe que na maioria dos países nascem 3 meninas para cada um menino. Você sabe que é isso, que é assim, né? A maioria dos países é assim. São 3 meninas para cada um menino. E aí lá na China, quando eles veem que vai nascer uma menininha, eles abortam. Aquela mulher engravida de novo, vê que é outra menininha, ela aborta de novo. Engravida pela terceira vez, vê que é outra menininha, aborta de novo, até ela engravidar de menino. Na China é assim. E a China é um país, uma nação com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Eles abortaram tanto que agora não tem mais esposas para se casar. Passaram-se os anos. Vão virar tudo. Meu Deus. O que é que vai acontecer no futuro? Sabe o que é? A China como nação, ela vai deixar de existir. Não vai ter mulheres para gerar bebês. Não vai ter mulheres.
Em 50 anos, a população chinesa vai diminuir. Você sabe que em 50 anos a população começa a envelhecer. Se não tiver uma nova geração chegando, de meninos e meninas, para se casarem, constituírem famílias e terem novos filhos, aquela nação, a tendência é que ela deixe de existir. E em 100 anos a China vai deixar de existir se eles continuarem cometendo este crime contra Deus. O aborto é um crime. E essas pessoas darão conta ao Senhor do que eles estão fazendo, de matar esses bebês. Então, irmão, nós não devemos nos sujeitar a qualquer tipo de lei feita pelas autoridades. Devemos sim respeitar a lei de trânsito, devemos pagar os impostos, devemos respeitar o policial quando nós somos abordados no trânsito, claro. Mas tudo aquilo que é aprovado contra o nosso Deus, nós devemos nos posicionar contra e devemos estar prontos para lidar com isso. Ah, pastor Saulo, o senhor vai casar aqui, tem 2 rapazes que se gostam, o senhor vai casar eles. E aí, vai. Ó, não vai nem abrir a boca nessa aula. Participar do sofrimento de... Temos que pagar o preço, irmão. Nós não devemos nos sujeitar a isso. Então, irmãos, Paulo está dizendo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, assim, irmãos, a autoridade ela foi instituída por Deus. Os presidentes, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os vereadores, os delegados, os juízes. É Deus quem delega essas autoridades para que elas mantenham o Estado em ordem. Não sei se os mais velhos aqui lembram, não sei se estão mais velhos assim, os mais jovens devem lembrar que em 2001, se eu não me engano, eu acho que foi 2001, nós tivemos a primeira greve da Polícia Militar da Bahia. Alguém lembra disso aqui? Lembra? Lembra uma cena de terror? Corpos pelas ruas, saques das lojas, arrastões em shopping centers, cenas de terror, todo mundo enquartelado dentro de suas casas, todo mundo com medo de sair na rua. Uma cena de terror. A polícia militar, a polícia civil e os vigilantes resolveram fazer greve naquela mesma semana. Então isso é o que acontece, irmãos, quando há ausência de autoridade. A autoridade, ela existe por Deus, ela foi instituída por Deus para manter a ordem da sociedade. Você sabe que dentro do comunismo existe uma teoria chamada de anarquia. Você sabe o que é uma anarquia? Sabe o que é uma anarquia? É um Estado sem governo. Só existe um país do mundo no estado de anarquia. É um país da África chamado Somália. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Falcão Negro de Perigo? Já assistiu esse filme? Nunca assistiu? Já assistiu ou não? Já viu ali a situação? Os Estados Unidos mandam lá uma tropa para prender lá um cara chamado General Aidid. Ele estava roubando a comida que a ONU mandava para alimentar a população. E aí o general Aidid distribuiu armas para a população ir para cima do exército americano. Aí o que aconteceu com o filme? Os Estados Unidos, em vez, a operação era para prender o general Aidid, a operação mudou. A operação agora se tornou uma operação de sobrevivência, de tipo tentar sair vivo de lá. Milhares de pessoas armadas com metralhadoras, com revólveres, com rifles, caçando os soldados americanos. Eles derrubaram vários helicópteros americanos. Aquilo tudo, esse filme é baseado em fatos reais. Na época, o presidente era Bill Clinton. Então, aquilo é um exemplo de um Estado anárquico, um Estado sem governo. A Somália. Na Somália, a Somália é um país que vive um estado tal de caos que se você for numa agência de viagens e tentar ir para a Somália, você sabe o que a agência de viagem vai dizer para você? Não vá para a Somália. Existem panfletos e campanhas dizendo assim, ó, nunca vá à Somália. Porque eles estão vivendo num estado de anarquia. O estado de anarquia, irmãos, é um estado de ausência de governo. Onde há ausência de governo, irmão, a bagunça, a caos, a destruição. E o maior promotor de caos, de bagunça e destruição, nós sabemos quem é. Quem é? Como é o nome dele? Satanás. Satanás.
Deus instituiu o governo dentro de nossas casas, na nossa cidade, nas instituições, no nosso estado, no nosso país, para manter a sociedade em ordem. Onde não há autoridade, há desordem, caos e destruição. Tá? Então, irmãos, nós não devemos nos levantar contra a autoridade. Irmão, eu particularmente não gosto do Lula. Tenho minhas razões, não estou aqui pregando política não, irmão. Eu particularmente não gosto dele. Pela ideologia que ele defende, pelas coisas que ele já fez. Mas eu tenho que respeitar ele como autoridade. Eu não posso me levantar contra ele, no sentido de me rebelar. Eu posso cobrar ele, pagar R$30 numa placa de ovo ou R$20 num pacote de café. Está errado. Porque ele tem que fazer uma política, ele foi eleito, né, pelas pessoas que votaram nele, para ele fazer uma política e cuidar do nosso país. E ele está destruindo o país. Agora eu não posso me rebelar contra ele para derrubá-lo do governo. Biblicamente está errado. Biblicamente, para nós cristãos, nós não devemos fazer isso. Ele deve ser derrubado pelos meios corretos, pelo impeachment. Mas nós não devemos nos levantar contra a autoridade, certo? Quem se levanta contra a autoridade está se levantando contra o próprio Deus. Mas o Lula não é corrupto? Será que Deus não vai nos apoiar por isso? Não, ele não vai. Ele não vai. Deus, ele não justifica um erro com outro erro. Deus não conserta um erro com outro erro. Deus, ele é absolutamente santo em todas as suas ações. Absolutamente santo. Ele nunca vai falhar. Então, nós temos que orar para que o Senhor tire o Lula do poder, porque a Bíblia diz que é o Senhor quem estabelece reis e quem remove reis. É Deus. Deus de alguma forma permitiu que Lula chegasse ao poder. Mas por que o Senhor fez isso? Sabe por quê, irmão? O John Calvino, um dia ele falou uma coisa muito interessante. Calvino falou assim, ó: quando homens perversos chegam ao poder, é porque aquela nação está sob juízo. Por que o Brasil está sob juízo? Olha o que se faz nesse país no carnaval. Você já viu? O que se faz nesse país? Se blasfema contra Deus. Quando é na época do Natal, eles fazem aqueles filmes satirizando, chacotando, chamando Jesus de homossexual. No carnaval no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram agora nesse último carnaval, aquele carnavalesco, que eu não sei nem o nome dele, ele disse que o carnaval é uma festa do candomblé. Irmãos, viram isso? Ele disse que as pessoas que batem os tambores lá dentro dos terreiros, no carnaval, eles saem para bater os tambores no sambódromo. E quando eles batem os tambores, eles não estão apenas tocando música, não. Você sabe por que eles batem os tambores? Para invocar as entidades. Eles estão invocando entidades. Então nós vivemos numa nação que se invoca demônios. Agora no carnaval, Carlinhos Brau, ele fez lá um ritual, praça pública, e disse: o carnaval está aberto. Essa nação, irmão, está sob juízo. Deus está julgando a nossa nação. Não somente pela corrupção política e moral, mas também pela podridão espiritual. Deus está julgando essa nação. Irmãos, nas eleições de 2018, eu e minha esposa oramos e vamos orando: Senhor, não deixe esse homem ganhar as eleições. Quando esse homem ganhou, disse: Senhor, tem milhões de pessoas orando, o Senhor permitiu. Deus permitiu, irmãos. O Senhor de alguma forma permitiu, porque Deus tem contas a acertar com essa nação. Deus tem contas a acertar com essa nação. Então, Lula chegou ao poder. Eu creio, particularmente creio, que houve fraude nas eleições. Eu creio que houve. Algumas pessoas creem que não houve. Eu creio que houve. Eu creio que houve. Agora, Deus permitiu que houvesse? Obviamente que Ele permitiu. Só permitiu. Então, meus irmãos, o Senhor é quem estabelece reis e remove reis. Se o Lula está governando o Brasil, é porque Deus, de alguma forma, na sua soberania, permitiu que ele chegasse ao poder. De fato, né? Quando a gente olha a questão da nação, a gente vê e analisando a nação. Sim. Né? Mas eu sinto muito maior peso sobre a questão da própria igreja. Sim, né? sim. Então,
Verdade. Quando a gente coloca esse peso, e de fato mas são pessoas ímpias, são pessoas que ainda estão mortas, né, perdidas. E aí fica muito fácil a gente trazer, né, um julgo ou uma análise sobre essas pessoas, porque elas estão ali e estão vivendo a verdade delas. Sim. Né, mas eu vejo que o peso maior está no posicionamento da igreja. Sim, sim. Né? E não falo somente da igreja, mas até de forma individual, onde o próprio servo de Deus não consegue ter tempo de oração, não consegue ter tempo de jejum, não consegue princípios básicos. Né? Nós temos isso como o servo de Deus não tem conseguido ter uma manutenção, uma vida de constância, onde a nossa posição é muito frágil. Sim. Né? É qualquer aperto, então a gente muda, então a gente facilita, então a gente escorrega. Né? Então, essa questão da nação, ela é uma consequência, né, da falta da posição, da falta da conversão genuína, Sim, de fato, do cristão. Eu quero só trazer esse peso, né, dessa forma, porque a nossa tendência como igreja é somente julgar, né, a questão dos ímpios do mundo, mas esquecemos de, como eu orei antes aqui, né, de sairmos de fato da nossa zona de conforto. Sim. Eu estava falando hoje, poxa, quantos crentes, né, tem já uma vida na igreja e não consegue jejuar ou continua no mesmo processo, ainda na mesma vida. Sim. A gente tem visto muitos cristãos sem girar aquela robustez espiritual, né? Sem os ombros estar cingidos, ainda não aguentam, né? E vivem ainda da mesma forma. Então, eu quero trazer esse peso nessa análise, que Sim. eu tenho uma concordância, mas também trazer esse despertamento Sim. para com a vida do servo de Deus e igreja. Sim. E assim nem vou falar das disputas e das discussões, Dos escândalos. Então, assim, porque a autoridade é sobre a igreja que o Senhor trouxe para nós, como Sim. igreja. E a igreja não assume essa autoridade. Concordo. Né? Então, está indo pelos meios políticos, Sim. para colocar uma bancada cristã, e beleza também, tranquilo, mas o que de fato deve ser, que é a igreja do Senhor se posicionando, formando alianças, né? A gente continua em disputas, continua a defender a ideia de cada um, né? Sim. Eu lembrei agora, Saulo, de uma irmã, ela é sul-coreana, ela esteve aqui no Brasil. E ela contando que lá na Coreia do Sul, você sabe que a Coreia do Sul teve guerra com a Coreia do Norte durante acho que mais de 30 anos. E aí depois que houve a separação entre as duas Coreias, né, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ela disse que os políticos da Coreia do Sul eram extremamente corruptos. E aí a igreja se despertou, tiveram responsabilidade e começaram a orar sobre a questão política do país. Ela disse que as pessoas lá na Coreia do Sul, antes de ir para os seus trabalhos, tinham cultos às 4 da manhã, 5 da manhã. As pessoas iam sair para trabalhar às 8 horas, as pessoas saíam de casa de madrugada, 5 da manhã, 4 da manhã, iam se reunir para orar pela nação. Eles levaram anos orando por isso. Hoje a Coreia do Sul é um dos maiores países cristãos do mundo, inclusive a chamada maior igreja do mundo está lá, né? Poyechu, uma igreja com mais de 1 milhão de pessoas, imagine. E os políticos mudaram lá na Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um dos melhores países do mundo para se viver. Qualidade de vida, segurança pública, nível de educação. A Coreia do Sul, se eu não me engano, no ranking das melhores educações do mundo está entre ou é o primeiro ou o segundo do ranking. Várias empresas começaram a crescer lá, como a Samsung, a Sangyong, a Hyundai. E aí eles se despontaram e viraram uma potência. Mas a mudança social que houve naquela nação, ela começou nos joelhos da igreja. Nós temos que ter responsabilidade de orar. Temos que ter responsabilidade. Se nós não orarmos, isso é um mandamento das Escrituras. Paulo diz que nós devemos orar por todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui, 1 Timóteo capítulo 4.
precisamos orar pelas nossas autoridades. Certo? Então, irmãos, continuando, versículo 4, Paulo diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Já imaginou isso? Romano, né? Romanos capítulo 13, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Estão vendo? Então, por exemplo, a gente vê hoje, infelizmente, nesta guerra que nós estamos vivendo, nesse estado, na guerra das facções, deixa eu falar baixo, a gente vê muito jovem morrendo. Na semana retrasada, deve ter o que, 3 semanas, que lá em Fazenda Coutos, a polícia matou 13 jovens, irmãos vimos, né? De uma das facções invadindo o mar. Tiveram conflito com a polícia e morreram. Sabe por que eles morreram, irmãos? Eles caíram sob o juízo do Senhor. Porque eles pegaram em armas para cometer crimes. Então, quem comete crimes, quem finge leis, está pecando não somente contra a lei, não somente está transgredindo a lei, está pecando contra Deus. Então, quando a polícia invade uma comunidade e enfrenta essas pessoas, a polícia está sendo, isso que Paulo está dizendo aqui, ó, está trazendo espada, é ministro de Deus. Não sei se vocês viram que o STF agora aprovou uma resolução, que aqui no Brasil o STF aqui agora está legislando, né? Eles estão fazendo leis. E eles agora fizeram uma resolução de que a polícia do Rio de Janeiro não pode mais entrar nas favelas, subir nos morros. Segundo eles, é para diminuir a letalidade da polícia. Os meninos lá, está todo mundo armado de AR-15. Com quilos e mais quilos de cocaína. A polícia não pode ir lá cumprir o seu dever de proteger a sociedade. Então o STF está trabalhando para quem? Para o diabo. Está trabalhando para o diabo. Porque aquele menino desce de lá das favelas, das comunidades, com armas nas mãos, assaltam carros fortes, matam pessoas, matam pais de famílias, cometem crime. E a polícia não pode trabalhar para impedir essas pessoas de cometer crime. Em outras palavras, o STF está trabalhando para deixar os meninos trabalhar. Certo? Então, nos Estados Unidos, quando a gente vê um país que se respeita, quando nós vemos uma pessoa que lá ele é levado para a cadeira elétrica, ele é condenado à morte porque ele cometeu crimes. Sabe o que aquilo ali está acontecendo? É isso aqui se cumprindo, ó. Ela traz espada porque é ministro de Deus vingador. Romanos 13, versículo 4. Quando a autoridade traz espada, ela está se vingando de alguém que cometeu crime. Ela pode cometer falha? Pode. Não somente pode, como a gente vê cometer muitas vezes. Porque são homens imperfeitos executando esse trabalho. No entanto, a sua instituição, ela tem que ser considerada como algo que vem do Senhor. Nós não podemos ficar contra, irmãos, as autoridades. Devemos ficar contra as autoridades quando as autoridades estão contra o Senhor. Mas o papel, a instituição delas, você sabe que, por exemplo, eu não sei aqui quem já fez faculdade pública, mas se você for para a faculdade pública, você vai ver os professores, muitos professores falando mal da polícia, da instituição. A polícia comete erros? Comete, mas nós não podemos ficar contra a instituição. Porque aqui nesse estado nós já vimos, quando eles fizeram greve, o que aconteceu com esse estado? Os criminosos avançaram para tomar tudo que eles puderam. Então, nós não devemos ficar contra a instituição. Fale, meu irmão. Uma situação aí que é interessante a respeito de... Acabou de falar aí sobre falar mal. E a gente teve uma situação em que, numa exposição do presidente, as pessoas começaram a gritar, né, ladrão, ladrão. Isso é um exemplo de se colocar contra a autoridade? Meu irmão, biblicamente é.
Porque, por exemplo, Paulo diz assim, ó, Paulo fala assim, tem uma palavra que Paulo diz assim, tem uma situação que Paulo está sendo julgado pelo Sinédrio, e ele diz assim, parede branqueada, você está aí para me julgar, e aí alguém dá um tapa na cara de Paulo, e diz assim, como ousa injuriar o sacerdote de Deus? Aí Paulo recua e diz assim, desculpe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Percebeu? Então às vezes a gente fala, eu me pego falando. Quando a gente, por exemplo, Lula, no caso de Lula, ele foi condenado em 3 instâncias, por formação de quadrilha, uma série de crimes que ele cometeu, que todos nós sabemos que ele cometeu, foi provado, muito desse dinheiro foi devolvido. Então ele é latão, de acordo com a lei. Ele se apropriou do bem público. Agora, quanto a nós cristãos, a nossa posição, nós devemos nos guardar. Eu não gosto dessa turma. Já me peguei fazendo críticas dele, críticas pesadas, mas biblicamente a gente deve se guardar. Então a questão seria a forma de eu ter uma opinião, não há nenhum erro. Não, opinião não. Nós devemos ter uma opinião, entendeu? Então a questão é essa manifestação Isso. termina até Isso. sendo uma contribuição para a murmuração, Isso. para a rebelião da autoridade. A gente deve fazer isso com sabedoria. Com sabedoria. Para estarmos na palavra. Entendeu? Então, Paulo vai dizer, é necessário, versículo 5, que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Quando nós pagamos tributos, por que é que nós pagamos tributos? Sabemos que, por exemplo, agora, né, existem vários memes contra o Haddad, né, estão chamando ele taxado, né, porque ele agora está querendo criar uma série de tributos. Por que os tributos são cobrados? Porque todo serviço público é mantido pelos tributos, né? Assim, a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, tudo é mantido pelos nossos impostos. Então Paulo está dizendo que nós não devemos deixar de pagar impostos. Pagais a todos a quem é devido. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós devemos pagar tributos. Embora nós sabemos que eles abusam disso. Não somente abusam, mas se apropriam desses tributos, né? Rapidinho, para não passar muito. Pegando o link do que Silas falou, para não afastar muito aí do assunto. Então, diante disso, dessa colocação que ele fez, tiveram aquelas manifestações na época das eleições, Sim. as pessoas indo na rua, Lula ladrão, se lugar na prisão, aquilo tudo. Então, essas manifestações são arbitrárias ou as pessoas estão ali com direito, reivindicando como cidadão? Como é que a gente pode avaliar? De acordo com a Constituição, elas não são um crime, desde quando elas sejam pacíficas. De acordo com a lei. Não há problema a gente ir na rua, você vestir uma camisa do Brasil, uma camisa amarela, para você manifestar o patriotismo, né? Geralmente a gente veste a camisa amarela para manifestar o nosso patriotismo e fazer uma manifestação pacífica. Agora, o que nós cristãos devemos evitar é ultrapassar aquilo que dá nas Escrituras, porque há muitas pessoas que são patriotas, mas não são cristãos, eles não seguem isso. Então eles vão dizer as piores coisas que nós não devemos dizer. Nós devemos evitar isso. Entendeu? Então, nós como cristãos devemos ter a nossa manifestação, mas de forma ordeira, de acordo com as Escrituras. Devemos evitar dizer palavras de baixo calão, porque é pecado. Aconteceu muito. Como aconteceu muito. Muitas pessoas que são de direitos e conservadores, eles falam muitos palavrões, coisas que não condiz a nós. Isso. Eu não concordo com o governo, mas também não vou entrar nessa de me corromper, falar palavrão, dizer palavra de baixo calão. Não, isso aí não.
A gente sabe que a ideologia comunista ela é diabólica, ela é satânica, mas eu não concordo com isso. Não concordo com ela, não quero ela, não gosto desses políticos que estão aí, mas eu sou um servo de Deus. Nós podemos manter o princípio da santidade, nunca quebrar ele, principalmente por causa do político. Entendeu? Então, irmãos, então Paulo está dizendo que nós devemos pagar a todos, pagar os tributos. Nós não devemos deixar de pagar tributos e não ficar devendo a ninguém. Agora, existe uma coisa interessante. Esse assunto de autoridade é um assunto muito mais amplo do que simplesmente a autoridade, as autoridades do Estado, as autoridades governamentais. Nós devemos nos sujeitar a todas as autoridades. Então, dentro de casa, o pai de família ele é uma autoridade do lar. Na escola, a diretora é a autoridade da escola, o professor na sala de aula é a autoridade. Às vezes a gente lida com crianças que às vezes quer peitar a gente. Já lidei com alunos que não, porque meu pai paga essa escola, disse meu amigo, professor, que sou eu. E aí tem que dizer para ele, me respeite. Para ele ficar quietinho no lugar dele. Porque senão, meu irmão, escola particular em Estela Mares. Aí vem para cima de nós com tudo, mas aí a gente não pode baixar a cabeça. Então a questão de autoridade é uma questão muito séria. Eu já testemunhei muitas situações sérias sobre o problema de autoridade. Eu já vivenciei experiências de vivenciar no sentido de testemunhar, de ver coisas gravíssimas acontecer. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu era novo convertido, há quase 30 anos atrás, e onde eu congrego, aconteceu um problema de alguns irmãos que não aceitaram, tinham 5 irmãos em liderança. E vários irmãos mais velhos, eu era novo na época, né? Eu nem entendi direito o que estava acontecendo, só vi o pau quebrando. E aí uma turma de irmãos mais velhos se levantaram para tirar um dos irmãos da liderança. Não concordamos que esse irmão permaneça na liderança por causa disso, por causa daquilo outro. Aquela turma de irmãos fizeram aquele motim. E aí, irmãos, os irmãos falaram, não, mas não é assim. O irmão não vai sair da liderança dessa forma. E aí o que aconteceu? O que foi? Aí aqueles irmãos disseram assim, olha, então, a partir de hoje, então, nós não vamos mais congregar aqui. E aí saíram aquela turma de irmãos. Resultado, sabe o que foi acontecendo? Coisas começaram a acontecer com aqueles irmãos. Algumas coisas começaram a acontecer. Coisas muito sérias. Um daqueles irmãos, ele começou a ter sonhos. Ele sonhava que ele estava lutando contra uma criatura, e aí é uma luta terrível, que ele caía da cama. E aí ele morava numa casa do 2º andar, e ele dormia perto da janela. O irmão dele falou assim, toda noite ele tinha esse sonho. E aí o irmão dele falou assim, rapaz, tira essa cama de perto dessa janela, senão você vai cair da janela. É sério. Você vai cair da janela. Aí o que aconteceu com esse irmão? Ele começou a ter problemas de saúde, ele não entendia. Foi em vários médicos, ninguém descobriu que esse irmão tinha. Ninguém descobriu que esse irmão tinha. Aí ele procurou uma irmã, a irmã falou assim, olha, eu vou lhe mandar para um médico, esse médico vai lhe diagnosticar, ele vai dizer que você tem. Esse médico é fera. Aí ela marcou a consulta, ele foi lá desse médico. Quando ele entrou e sentou no consultório, ele não abriu a boca, o médico só fez olhar para a cara dele. O médico falou assim, você está com problema renal. Você está com problema renal. Mas fique tranquilo, a gente vai fazer os exames e vai constatar. Aí o médico passou os exames, batata. Ele teve falência múltipla dos 2 rins. Os 2 rins desse irmão parou. Esse irmão fez transplante. Fez um transplante de rim. Teve rejeição e ele perdeu esse rim. Fez transplante a 2ª vez, a irmã dele doou, fez todos os exames, um negócio extremamente complicado, fez os exames, aí o médico disse, não, tem 99% de compatibilidade. Tirou o rim da irmã, botou nele, quando foi menos de 24 horas, os médicos tiveram que fazer outra cirurgia às pressas para tirar o rim, porque descobriu que o rim tinha um abscesso. E aí ele perdeu o rim, esse irmão. Esse irmão está nessa situação há quase 30 anos. Esse irmão está para entrar no Guinness, sabia disso? Ele está para entrar no Guinness. Ele pediu perdão, procurou a igreja, pediu perdão, ele sabe que ele errou, que ele se envolveu com aquele motivo. Ele está para entrar no Guinness como uma pessoa com problema renal que mais tempo conseguiu viver.
É a bondade de Deus ainda com ele. Aí um outro irmão estava nesse motim. Ele era um mergulhador profissional. Só mergulhava à noite. E aí ele foi mergulhar lá em Itacimirim, acho que de quinta para sexta-feira. Aí ele viu um peixe imenso. Tentou atuar o peixe, não conseguiu. Voltou para casa e disse: amanhã a gente vai voltar lá e vou pegar esse peixe. Aí ele foi, amarrou o arpão na cintura e aí mergulhou e desceu. Quando ele desceu, ele viu o peixe, ele arpou o peixe era imenso. O peixe puxou ele pro fundo. E aí o cara estava lá em cima do barco esperando ele, esperou ele 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o cara se desesperou. No dia seguinte, quando o dia amanheceu, estava ele morto de um lado e o peixe do outro. Um outro irmão que estava nesse mesmo motim, empresário, já prosperando, enriquecendo, uma família abençoada, se divorciou da mulher, a empresa faliu, ele foi assaltado, tomou um tiro na cara, a bala saiu, entrou de um lado, saiu do outro, ele perdeu massa cefálica, hoje ele tem dificuldade para falar, destruiu a vida dele. A vida desses irmãos foi uma total destruição. Esses irmãos que se envolveram nesse motim. Aí alguns outros, quando viram o que estava acontecendo, procuraram os irmãos da liderança e pediram perdão por aquele motim que eles tinham feito. Aí cessou. Mas nós aprendemos com aquilo que ninguém se levanta contra a autoridade instituída pelo Senhor. Se uma autoridade ela está errando diante do Senhor, o assunto o Senhor vai lidar com ele. Quem exerce a autoridade espiritual, ele vai prestar mais conta. Irmão, existe mais juízo para quem é autoridade. O juízo do Senhor será mais severo para quem é autoridade do que para quem não é. Você vê que Paulo chega assim, Tiago chega a dizer assim, ó: não vos torneis muitos dentre vós mestres, porque os mestres receberão um juízo mais severo. Já imaginou? Para mim que estou aqui na frente ensinando? Aquilo que você falou, está onde? Está na Bíblia? Já pensou? Se a gente disser alguma coisa que não está na palavra, receberá um juízo mais severo. Então, nós não devemos nos levantar contra a autoridade, falar mal de pastor, falar mal de liderança, se reunir, fazer motim. Não façam. Muito, mas muito sério. Olha, eu conheço uma história de um irmão. Lá no passado dele, ele teve problema com o homossexualismo. Lá atrás, ele se converteu. E aí passou a servir o Senhor por anos. E aí ele começou a ter problemas na igreja. E aí alguns irmãos sabiam desse passado dele. E aí, meu irmão, pegaram isso aí para botar contra ele. E aí começaram a acusar ele de um bocado de coisa. Sabe o que aconteceu? Quando eles reuniram com esse irmão para tratar essa situação, dentre aqueles irmãos tinha um que era o mais forte, que era o mais firme de fazer acusação. E aquele irmão que teve o passado de homossexualismo, foi ele que tinha começado aquela igreja, aquele trabalho. Aí expulsaram aquele irmão da igreja. Foi uma situação terrível. Resultado, sabe o que aconteceu? Hoje esse irmão, que foi o mais duro, vive casado com outro homem. E como se ainda não fosse muito, o filho dele também é homossexual e vive casado com outro homem. Irmão, isso é sério. A Bíblia fala assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que tiver de medir, também nos medirão. Nós temos que lidar com esses assuntos com muita sabedoria. Paulo diz assim, ó: se virdes alguém em alguma transgressão, repreende com espírito de brandura. Vamos chamar um espírito adequado. Mas aí não, o irmão foi lá, deram o murro na mesa, botou o dedo na cara, quebrou o pau, desrespeitou outro irmão que era mais velho do que eles, o Senhor. E hoje esse irmão vive nessa situação. Mora nos Estados Unidos esses irmãos. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava dando aula lá na faculdade. Estava dando aula sobre a autoridade espiritual. E aí uma irmã falou assim: irmão Perivaldo, lá na minha igreja, ela era do interior. Ela era de uma cidade do interior da Bahia. Ela me falando que, onde ela congregava, tinha uma irmã que ela era a responsável pelos jovens. E aí ela teve lá um desentendimento com o pastor dela, e aí ela deixou de ir para a igreja e ela começou a pegar os jovens e ir levar para a casa dela, para o culto dos jovens ser lá.
E o pastor disse a ela que não, que ela parasse de fazer aquilo, que ela voltasse para a igreja e trouxesse o menino de volta. Ela não obedeceu. Ela tinha 2 filhos, essa irmã. Os 2 filhos, na mesma semana, tiveram um surto psicótico. Os 2 meninos piraram, enlouqueceram. Sabe uma pessoa que está bem aqui, de repente, do nada, a pessoa dá um surto e pira assim? Aconteceu isso com os filhos dessa irmã. E aí, ainda isso acontecendo, ela não obedeceu. Ela continuou. Essa irmã começou a se sentir mal. E aí levaram ela para a emergência e os médicos começaram a fazer exame. Ela descobriu que ela estava com câncer no fígado. Em menos de 20 dias essa irmã morreu. Porque ela estava fazendo uma coisa chamada divisão e motim. Quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, nas Escrituras nós temos vários exemplos. Você vê como Deus vira para esse assunto com seriedade. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram atos de rebelião contra o Senhor. Vocês já viram como Deus reage a isso? Por exemplo, tem uma situação, vocês já viram aquela situação que acontece no livro de Números? Números capítulo 20. Deus tinha um mandamento de que os judeus eles não deveriam tomar mulheres de outras etnias. A nação de Israel deveria ser uma nação de uma linhagem pura. Porque o Messias tinha de vir este mundo de uma linhagem pura. Aí Moisés vai lá e toma uma mulher cuxita, uma mulher etíope. E aí os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, começam a peitar Moisés, começam a questionar: o que você está fazendo está errado, você está indo contra o mandamento do Senhor. Já viram isso na Bíblia? Números capítulo 20. Vamos abrir rapidinho a Bíblia, Números 20. É forte. É muito forte esse assunto. Números capítulo 20. Repare o que aconteceu aqui, irmão. Números capítulo 20. Perdão, Números capítulo 12, irmãos. Números capítulo 12. Presta atenção nesse texto. Falaram Miriam, Números 12, verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado mulher cozida. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aí o texto diz assim, ó: o Senhor ouviu. Estranho a Bíblia dizer isso? Será que o Senhor está ouvindo? Mas esse Senhor ouviu, está dizendo aqui, o Senhor entendeu qual era o coração que eles estavam dizendo aquilo aí. Aí eu continuo, o texto diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão, a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida
Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acamparam-se no deserto de Parã. Irmão, você sabe que lepra na Bíblia representa pecado, vocês sabiam disso? Tem um texto aqui em Levíticos capítulo 13 que fala sobre isso. Por quê? Porque a lepra é uma doença que destrói os nervos. Um leproso, ele não consegue sentir dor. Onde tem lepra, ele não sente dor. A lepra destrói os nervos. Os nervos são as partes do nosso corpo que não faz a gente sentir dor. E a lepra destrói os nervos. Então, por que Deus usa a lepra como uma alegoria do pecado? Porque o pecado, ele faz a pessoa perder a sua sensibilidade espiritual. Quando você está em comunhão com Deus, quando você está na presença do Senhor, quando você está buscando o Senhor, quando você está cheio de Senhor, que você comete um pecadinho de pouco, você falou uma coisa que não devia, na hora você sente aquele constrangimento interior, não é assim? Aquela falta de paz, você sente a consciência maculada, você sente logo, meu Deus, pequei contra o Senhor. Mas quando uma pessoa ele está vivendo uma vida natural, uma vida carnal, ele peca, ele não sente que ele pecou. A situação daquela pessoa é como se ele estivesse leproso. Ele perde a sua sensibilidade espiritual. E aqui o Senhor fez Miriam ficar toda leprosa para dizer a ela pecou gravemente contra mim. Qual foi o pecado de Miriam aqui? Miriam pecou contra a autoridade espiritual. Porque olha o que ela está dizendo. O Senhor também não fala por nós? Eu também não sou profeta de Deus? Aí o Senhor diz, o Senhor ouviu. Aí o Senhor chama os três, venham cá os três. Meu Deus. Quando eu quero falar com alguém, alguns profetas, eu me revelo em sonhos, eu me revelo em visões, eu me revelo em enigmas. Mas a Moisés, eu falo com ele face a face. Você já viu como é que Deus conversava com Moisés? Meu Deus. Moisés entrava na tenda, aí a coluna de nuvem do Senhor se levantava de cima do tabernáculo, mas milhões de pessoas aqui. A coluna se levantava, viajava por cima, todo mundo olhando a coluna viajando. A coluna ia, pousava na porta da tenda de Moisés e o Senhor conversava com Moisés face a face. Quando o Senhor terminava, que o Senhor voltava para o tabernáculo, que Moisés saía, o rosto de Moisés estava resplandecente, estava fulguroso. E Moisés colocava um pano, imagine, 3 milhões de pessoas olhando para a cara de Moisés. Aí Moisés colocava um pano no rosto e atravessava no meio daquela multidão, porque o povo ficava olhando para a cara dele. Era assim que Deus tratava com Moisés. Quando termina o livro de Deuteronômio, o último versículo de Deuteronômio vai dizer assim, ó, quando Moisés morre, diz assim: nunca mais se levantou em Israel um outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então aquele homem estava num outro nível. Quando Miriam, e imagina você que Miriam aqui e Arão eram irmãos dele, irmãos da carne, irmãos biológicos. Eram filhos dos mesmos pais. Mas espiritualmente, ele era um profeta que estava num nível mais alto de autoridade espiritual. E quando Miriam e Arão confrontam Moisés, aí o Senhor diz, não, isso não pode ficar assim. E aí o Senhor faz com que Miriam fique leprosa para testemunhar para eles de que aquela atitude deles ofendeu o Senhor. E digo mais, Moisés ainda dobrou os joelhos e clamou a Deus pela vida dela. Moisés orou por ela, por Miriam. Aí o Senhor diz assim, se o pai dela tivesse cuspido na face dela, não ficaria envergonhada por 7 dias, então ela vai ficar leprosa por 7 dias. A nação não vai caminhar no deserto enquanto ela não ficar curada da lepra. Quando cessarem os 7 dias, então ela vai ficar curada da lepra, ela vai ser recolhida do meio do povo, vai ficar no meio do povo de novo. E aí a nação volta a caminhar. Mas enquanto eu não tratar com Miriam, você imagina, irmão, Deus aqui quis curar Miriam da rebelião dela contra o irmão dela, o profeta Moisés. Tem um outro exemplo interessante na Bíblia, aqui mesmo no livro de Números, no capítulo 16. O capítulo é imenso, eu não vou ler o texto todo, mas o que é que o texto da rebelião de Coré conta? Conta que esses 3 homens, Coré, Datã e Abirão, Coré ele era levita, mas Datã e Abirão, eles eram rubinitas, e aí eles foram lá e peitaram Moisés e disseram assim, vocês tomaram o sacerdócio levítico só para vocês, nós também queremos ser sacerdotes de Deus. Aí Moisés, como assim, rapaz? Não, o sacerdócio que determinou que fosse da casa de Arão foi o próprio Deus, ele negativo. E aí Moisés disse assim para eles, olha, amanhã venham a esta mesma hora aqui,
eu vou orar ao Senhor. E se alguma coisa extraordinária não acontecer amanhã, é porque Deus entregou o sacerdócio para vocês também. Aí eles foram lá, fizeram incensários de bronze, Coré, Datã e Abirão, fizeram incensários e aí vieram no dia seguinte, 250 homens, aquela multidão. No meu texto, rapidinho, Números capítulo 16, vamos ler o versículo 1, vou ler o capítulo todo. Diz assim: Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Imagine, quando Moisés ouviu isso aqui, ele se jogou no chão. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu já sabia o que ia acontecer. Tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade. Moisés já sabia, se lançou sobre o seu rosto. E aí o texto continua e diz assim, verso 5: E falou Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somente que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a Coré e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que todo o teu grupo junto estás contra o Senhor, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Irmãos, o que Moisés está falando aqui é o seguinte: Coré, ele era levita. Os levitas podiam participar do serviço sacerdotal em funções secundárias. Eles podiam rachar lenha, eles podiam buscar água, eles podiam ser porteiros, eles podiam ser cantores, mas eles não podiam queimar incenso, eles não podiam queimar o holocausto, eles não podiam levar o sacrifício ao altar, eles não podiam fazer esse tipo de serviço. Esse tipo de função Deus chamou para uma família, era a família de Arão. Por isso que era chamado sacerdócio arônico. E aí o que acontece? Moisés está dizendo para Coré: você não, o Senhor já te entregou o serviço levítico, você ainda não está satisfeito. Ele queria ser sacerdote. E aí o que acontece? No versículo 16 diz assim, ó. Versículo 16 diz assim: disse mais Moisés a Coré: tu e todo o seu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, trazei cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Coré fez ajuntar eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num instante. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão,
e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram-se e puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar toda esta obra, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita ou extraordinária, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que é seu, e vivo descerem ao abismo, Meu Deus. então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. É forte. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, e abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens, e eles todos, os que eles pertenciam, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos seus gritos, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal para os filhos de Israel. Irmão, percebeu a seriedade do assunto, irmão? Percebeu a seriedade do assunto? Isso aqui foi um motim, uma rebelião contra Moisés e Arão, que eram sacerdotes de Deus. Aqueles homens queriam ser sacerdotes e ainda fizeram incensários de bronze. Eles queriam queimar o incenso no santo lugar. Aí Moisés disse: bom, se vocês morrerem com todos os homens, é porque Deus não me chamou para esse serviço. Mas se alguma coisa extraordinária acontecer aqui, por exemplo, Moisés ele provavelmente deve ter falado: se por exemplo o chão se abrir, vocês foram engolidos vivos, é porque Deus entregou essa nota. Quando Moisés fechou a boca dele, Eita, a terra abriu sua boca e engoliu aquele despentamento. Imagina os homens gritando: uau! Terror. desceram vivos. Desceram vivos para o abismo. Percebeu, irmão? Muito sério, irmão. Muito sério. Rebelião é um assunto muito sério. Fala, meu irmão. Dentro desse assunto aí eu tenho alguns pesos, né, no coração e preocupações até em forma de agir. Quando fala assim, né, não julgueis para que não sejais julgados, e já ouvi alguns irmãos falando, não, a gente não pode falar do irmão, então é trazido um peso, e eu vejo que a questão não é a questão da fala. Até porque nós precisamos analisar. Sim. Está para nós a congregação. Sim, sim. Eu não estou falando como pastor, estou falando como irmãos, né? Precisamos cuidar uns dos outros. Sim. E para isso precisa ter Tratar o assunto. análise, e eu trato essa questão de analisar como julgar. Então a questão ela está na intenção, seja da disputa, Sim. ou até mesmo tratar do assunto que é verdade, que é real, só que com um peso de Crítica. não só crítica, mas de Acusação? de condenação, de Isso. determinar se está errado e tal. Porque traz todo o peso da verdade, porque Sim. a Bíblia diz assim, e está Sim, tudo sim. certo, Sim, sim. né, até o que se fala. Mas essa determinação do decreto, Sim. tomando, quem sabe, até o lugar de Deus. Verdade. Outras situações têm a ver com a disputa, como está sendo tratado aqui. Então, isso é muito sério. Nós
já tivemos situações com outros irmãos que tiveram problemas até com a igreja e líderes. E por ser ensinado dessa forma, Sim. eu comecei a perceber que o ensino era para que o líder se protegesse. Fosse intocado, né? Então assim, olha, você não pode julgar, você não pode porque tal, mas na Para verdade... ser tocado nos seus Para erros. ser intocável, né? É. Para que ele não fosse colocado nessa posição Sim, de julgado, Sim. né? Então eu tenho percebido quando as pessoas andam com esse peso É isso mesmo. de escravidão até, É isso mesmo. porque são pastores e líderes e não podem ser julgados. E na verdade não é isso, Não é isso. né? Não existe ninguém acima da Bíblia, Amém. não existe ninguém, então eu sempre falo aqui, gente, me vigiem, Amém. né? Mas com muito amor. Sim. Então, reforçando isso, porque já tive situações aqui de pessoas não quererem tratar de assuntos de pessoas que erraram, que são líderes, Sim. por causa desse versículo. E na verdade ele diz, né, não julgueis e tal, mas com a mesma medida. Então ele está falando da forma, né, do julgamento, da forma da análise. Sim. E aí vem todos esses exemplos aí que você trouxe, top demais. Compartilha. Essa fala, Saulo, que diz assim, não julgueis para não que não sejam julgados, a ideia ali é a ideia de fazer críticas, exposição, condenação. A Bíblia diz, não faça isso. Você viu o irmão, não faz? Olhe por ele, chama a liderança, irmão, esse irmão precisa de ajuda. A ideia é essa. Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo que os irmãos vão entender. Muitos anos atrás, um irmão entre nós, estava uma roda de irmãos conversando. Aí no meio da conversa alguém me falou, rapaz, vocês viram que teve um pastor de uma denominação aí que adulterou? Aí um irmão falou assim, isso não é crente. Aquilo não é crente. Eu falei, peraí, irmão, mas que nada, irmão, irmão adulterou, isso aí não é crente. Irmão, não é. Passou um tempo, esse irmão, Deixou de ser crente. não, Adulterou. ele adulterou com a funcionária dele. Então, deixou de ser crente. Não é crente. Ele caiu com a funcionária dele, engravidou essa funcionária, se afastou, ficou anos afastado. Anos afastado. Passou os anos, caiu de novo. Passou outro ano, caiu de novo, engravidou outra mulher. Ficou anos afastado. Pediu a Deus misericórdia, hoje, graças a Deus, está aqui. Ou seja, na mesma medida que mediu, foi medido, né? Perceberam, não? Quando a Bíblia diz assim, não julgueis, é nesse sentido aí. Não é no sentido que Saulo está dizendo. Irmão, quando alguém falha, a igreja, a liderança tem que reunir para tratar a situação. Que a gente pode julgar o termo, julgar a situação, julgar a luz das Escrituras. Julgar a situação para tratar a situação do pecado e restaurar aquele irmão. Amém. O propósito é restaurar, não é detonar a vida do outro. Tratar o outro como se o outro menos crente, menos filho de Deus. Não é, ele é tão crente quanto nós. A queda que ele teve, qualquer um de nós pode ter se Deus não tiver misericórdia. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, pode que não caia. Então, é nesse sentido, entendeu? Então, hoje, muitos pastores que estão vivendo situações erradas, a gente conhece as histórias, estão usando esse termo para não serem questionados, nem Saulo, você falou, é exatamente isso. E isso está errado. Se esses irmãos de liderança eles estão errando, eles precisam abrir mão das suas funções, tratarem suas vidas, consertarem suas vidas com Deus. E se for vontade do Senhor que eles voltem, eles retornem à liderança. Mas a situação deles precisa ser tratada. Porque isso tem trazido escândalo, mau testemunho. Isso é motivo de chacota entre os ímpios. Você vai pregar o evangelho, o ímpio vai dizer assim, mas vocês são melhor do que ele aqui. Olha lá a história daquele ali, olha a história daquele outro, olha o escândalo daquele ali. O pastor está fazendo. O pastor está fazendo. Percebe? É. Então, isso é sério. Então, por isso tem que ser tratado. Entendeu? Então irmãos, tem um texto, eu vou ler aqui um texto para a gente finalizar, em 2 Pedro, capítulo 2.
2 Pedro capítulo 2, versículo 10, Pedro vai falar exatamente sobre a autoridade. Olha o que ele vai dizer. 2 Pedro 2, versículo 10, Pedro vai dizer assim, ó. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição, onde ser destruído. Recebendo por injustiça o salário da injustiça, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidade eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério. Então, irmãos, Pedro está falando aqui exatamente sobre a questão da autoridade. Se eu não me engano, é Judas que vai dizer que os anjos, que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não ousou proferir contra o diabo juízo infamatório. Como assim? O diabo não é o diabo, não está caído? Mas na hierarquia angelical, Lúcifer estava numa posição superior a ele. Então, quando os dois estavam lutando pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não proferiu juízo contra a luz, mas disse: o Senhor te repreenda. Percebeu o assunto? É um assunto muito sério. A gente pode falar depois, num outro tempo, sobre batalha espiritual. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Mas esse assunto é muito sério, irmão. Esse assunto de autoridade é um assunto muito sério. Depois que a gente vivenciou essa experiência lá entre nós aprendemos muito sobre esse assunto. Aprendemos muito. E hoje nós lidamos com esse assunto com lucidez, com clareza do assunto. Temos que ter muito cuidado a lidar com esses assuntos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amém. São 15 para as 17. Vamos orar e agradecer a Deus por este tempo. Senhor, nós nos curvamos e nos dobramos perante a face do Senhor, com santo temor, gratos pela Tua palavra. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos pedir ao Senhor que continue nos sustentando, nos fortalecendo. Restabelece a saúde do nosso irmão Leonardo. Concede a ele a graça do Senhor, a bênção do Senhor e restaura plenamente a sua saúde. Amém. No Teu santo nome, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém.